Jesus está voltando, o noivo está por vir, a trombeta está soando, a igreja tem que ouvir. Os sinais estão tão fortes, precisamos entender. Virgínia, minha amiga, seja bem-vinda. Boa noite. Marrute, seja bem-vinda, boa noite. Missionária Vilma, que honra. Boa noite, seja bem-vinda. Glória a Deus. Os sinais estão tão fortes, precisamos entender. Nos levantar como atalaias e as trevas então vencer. Quero subir com o meu noivo, quero estar atento a ele. O rei tem pressa de voltar. Não há tempo mais. Andressa, seja bem-vinda, boa noite. Eslane, querida, seja bem-vinda, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Não há tempo mais de esperar. Glória a Deus. De esperar. É, gente. Jesus está voltando. Tentando arrumar aqui. Ei, agora ficou bom. Aê, meninas. Como tem sido seus dias? Seus primeiros dias? Me conta aí. Como tem sido seus primeiros dias do ano? Quero estar atento a ele. O rei tem pressa de voltar. Não há tempo mais para ficar olhando atrás. Perder tempo com tantas coisas tais. O rei tem pressa de voltar. Ah, baixei aqui. Aê. Aí, pronto. Me conta aí, Deusinha, boa noite. Seja bem-vinda, paz do Senhor. Me conte aqui, amadas, como tem sido os seus primeiros dias do ano. Como tem sido aí as expectativas para esse ano. Simone, seja bem-vinda. Boa noite. Me conta aí, tá sendo bom? A Dudinha também entrou. Glória a Deus. Me conta aí, gente, como é que tá sendo aí os seus primeiros dias do ano? Já está sendo bênção? Como é que tá a expectativa aí para esse ano de 2024? Salve, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Espero que esteja sendo bênção para vocês. Amém? Vamos orar? Colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos colocar, né? Nossa casa diante do Senhor. Está tudo com a graça de Deus. Glória a Deus, né, Deusinha? Glória a Deus. Aleluia, é muito bom. Está sendo dia de muita imersão com Deus. Glória a Deus. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo mesmo, que nós estejamos imersas, conectadas com o Senhor mesmo. Amém? Vamos orar, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, ó Deus,
colocamos essa noite, esse momento diante do Senhor. Meu Deus, nós chamamos o Senhor como nosso convidado principal. Nós te chamamos, ó Jesus, como nosso convidado principal e primordial, Senhor, aqui no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, sê conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos 44 dias com Deus, né, gente? Então, hoje é dia 3, é isso? Então, quer dizer que já tem 34 dias. Tô certo? Quem é boa aí de conta? Então, quer dizer que tem já 34 dias que nós estamos neste propósito e faltam 10 dias. Faltam apenas 10 dias. É isso mesmo? Que nós estamos neste propósito. Danilo, a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Presbítero Danilo. Seja bem-vindo. Então, faltam apenas 10 dias para nós encerrarmos esse propósito. Irmão Neide, seja muito bem-vinda no nosso meio. Ana Paula Simões, seja bem-vinda. Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Então, faltam apenas 10 dias para nós encerrarmos este propósito. E eu creio que, gente, pelo menos assim, para mim, esse propósito tem sido assim, sobrenatural, tem sido glorioso, tem sido muito glorioso. Amém? Então, nós vamos fazer a leitura de hoje, que está no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo 14. Hoje iremos falar sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 14. Estou me arrumando aqui. E eu quero mandar um abraço para as minhas irmãs da Bahia. Tem as irmãs da Bahia que estão nos acompanhando. Juliane, minha querida, um cheiro no seu coração. Senti sua falta, viu? No culto da virada. Gente, nós temos pessoas da Bahia, nós temos pessoas de Anápolis, nós temos pessoas de muitas cidades, e inclusive era para eu ter o nome aqui em mãos. Irmã Ângela, um beijo no seu coração, um cheiro, cheirosa. E vamos então em Lucas capítulo 14, Evangelho de Lucas capítulo 14, diz assim: Num sábado, quando Jesus entrou na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Estava ali diante dele certo homem hidrópico. Guarda essa palavra, gente, é uma palavra difícil, né, de falar. Hidrópico. Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: é permitido curar no sábado? Eles, porém, se calaram. E tomando-o, o curou e o mandou embora. Então lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou boi caiu num poço em dia de sábado, não o tire logo? Nada lhe podiam responder. Peraí, gente, só um pouquinho aqui, peraí. Coloquei no silencioso aqui. Reparando como escolhiam os primeiros assentos, propôs-lhes esta parábola: quando por alguém fores convidado para um casamento, não te assentes no primeiro lugar, pois poderá haver um convidado mais importante do que tu. Então, o que convidou a ti e a ele, poderá dizer: dá o lugar para este. Assim, com vergonha, terás de tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, venha para o lugar mais importante. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa.
pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus parentes e nem vizinhos ricos, para que não aconteça que também eles te tornem a convidar e sejas retribuído. Quando, porém, deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado. Embora eles não tenham com que te retribuir, recompensado serás na ressurreição dos justos. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Respondeu Jesus: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está pronto. Todos, porém, a uma começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Peço-te que me desculpes. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, contou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados e os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. Certa vez ia com ele grande multidão. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não deixar pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que vierem, comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode enfrentar ao que vem contra ele com 20.000? Se não puder enfrentá-lo, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e propõe-lhe acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se torna-se insípido. Como recuperar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem para o adubo. É jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Queridos, esse capítulo aqui nós lemos 35 versículos. 35 versículos, assim, muito extenso, vamos dizer assim. 35 versículos, muito... às vezes até um pouco difícil de explicação, às vezes até um pouco difícil. Mas vamos lá, eu vou começar um pouco de trás para frente. Aqui no do versículo 7 ao versículo 11, Jesus está falando: quando alguém for convidado para um casamento, não te assentes no primeiro lugar. Então, do versículo 7 até o versículo 11, aqui Jesus ele está dando uma aula de etiqueta. Jesus ele está dando uma aula aqui de educação.
Tanto que Jesus, ele pensa nos mínimos detalhes, ele pensa nos detalhes que até isso ele nos ensina. Sobre educação, sobre etiqueta. Ele fala aqui, ó, quando por alguém fores convidado para um casamento, não te assentes no primeiro lugar, pois poderá haver um convidado mais importante do que tu. Então, o que convidou a ti e a ele poderá dizer, dá lugar a este. Então, amados, aqui Jesus ele está nos dando uma aula de... Lá no livro de Isaías, fala sobre o nobre, tem um versículo que fala que o nobre, ele projeta coisas nobres. Inclusive, eu tenho uma canção que é justamente sobre esse versículo que fala sobre nobreza. Quando nós falamos sobre nobreza, nós pensamos aí, vamos pensar na rainha Elizabeth. Nós vamos pensar aí na rainha da Inglaterra. E vamos pensar em um rei, vamos pensar em um reinado. Quando nós falamos de nobreza, nós pensamos em reinado, tá? E quando nós pensamos em reinado, nós pensamos em cultura. E quando nós pensamos em cultura, nós pensamos em educação, nós pensamos em gentileza, né? Então, amados, o que acontece? Nós temos uma mania, existem muitos cultos, culto das princesas, não sei quem de vocês aí já participou. Culto das princesas, chá das princesas, chá dos príncipes, culto dos príncipes. E aí a gente canta, né? Coisas nobres vou viver, pois nobre sou. Então, assim, a gente fala muito essa questão que nós somos príncipes de Deus, que nós somos princesas de Deus, que nós somos nobres. Nós falamos muito isso. Mas aqui Jesus ele está dando uma aula de educação. Como que nós vamos ser príncipes e princesas de Deus se a gente não sabe nem o básico? Se a gente não sabe nem o básico que é não comer com a boca cheia, nem o básico que é ser educado com alguém, deixar alguém passar na sua frente quando necessário. Você está na fila de algum lugar, você está na fila de algum banco, de algum lugar, chega um idoso, chega uma mulher grávida, chega alguém, você é educado, deixa aquela pessoa passar na frente. Então, como que nós queremos ser príncipes e princesas de Deus se nós não sabemos, ou se sabemos, nem colocamos em prática o básico, o mínimo, que é a educação? Gente, deixa eu dizer algo para vocês. Espera só um pouquinho. Minha companheira aqui, ó. Companheira, eu acabei de chegar do serviço e vim me preparar para a live. E ela é assim, gente. Se eu chego de serviço e não dou atenção para ela fica chateada. Mas vamos lá. Aqui Jesus ele está dando uma aula de educação. Gente do céu, o que existe de pessoas mal educadas, sabe? O que existe de pessoas sem um pingo de etiqueta. E aí a gente fica falando de ser príncipe, de ser princesa de Deus. Ah, eu sou princesa, eu vou para o culto das princesas, eu vou fazer um chá das princesas. Como que você é uma princesa, minha querida? Se você não sabe nem o básico, ou se você sabe, você não pratica nem o básico da educação, da etiqueta. Gente, deixa eu dizer algo para vocês. Talvez você está falando assim, nossa, pastora. Gente, isso é o que nós lemos aqui na palavra. Jesus está falando aqui sobre educação. Jesus está falando, ó, se você convidou, se você for um convidado, apenas um convidado, você não chega num casamento já querendo sentar lá na frente, não, porque pode ser que tenha cadeira, hoje nós temos tudo separado, tudo, né, as cadeiras lá para os padrinhos, para as madrinhas, já chega tudo separado, hoje tem tudo bem organizado, né, tem o cerimonial.
Mas são coisas básicas de educação que nós devemos colocar em prática. Gente, olha, se tem uma coisa que eu tenho um pavor, mas isso é um negócio assim que eu sei que eu nunca vou conseguir, que eu posso reclamar o tanto que for, que isso nunca vai mudar. Você vai, por um exemplo, em um banheiro. Vai no banheiro de um supermercado. Vai no banheiro de algum estabelecimento, de algum lugar. Que você olha lá, aquele tanto de papel no chão. Que você olha lá, você não sabe nem o básico que é de lavar as mãos após usar o banheiro. Não pratica nem o básico, que é ter uma gentileza de abrir. Gente, você vai nos lugares, a pessoa abre a porta, num elevador, um exemplo. Num elevador. Você sabe que quem está descendo é que tem prioridade. Mas as pessoas não esperam. As pessoas descer não, já vai enfiando e vira aquela bagunça. Gente, como que nós somos príncipes, princesas de Deus? Como que nós somos pessoas nobres se nós não sabemos nem o básico, o mínimo da educação, o mínimo da gentileza? A gente não pratica o mínimo da gentileza. A gente está sentado ao redor de uma mesa e começa todo mundo ali, principalmente em festa, né? Festa de aniversário, festa de casamento. Começa ali um conversar com a boca mais cheia do que o outro. Irmãos, olha, pastora, mas o que tem a ver educação? O que tem a ver educação com a palavra de Deus? Tudo. Tudo. Vamos, um exemplo aqui na igreja, dentro da igreja. Gente, eu fico assim encabulado. Fico encabulado. As pessoas bebem água, aí onde elas colocam o copo, fica. A casa, ela é a sua segunda, a igreja é a sua segunda casa. Eu fico pensando, gente, se esse povo faz isso dentro da igreja, o que não faz dentro da casa? O que não faz dentro da casa? As pessoas bebem água, não tem coragem de pegar o copo, segurar, sabe? E para poder colocar no lixo depois. Onde coloca o copo, deixa. Gente, deixa eu dizer algo para vocês. Muitas vezes nós olhamos com um olhar. Ontem eu dei um estudo sobre, mais ou menos sobre isso. Sobre esse olhar de escassez. A gente pensa que a gente sempre vai ficar no mesmo nível sempre. Mas deixa eu te falar uma coisa. E se um dia Jesus te levar para você ter um momento, para você evangelizar ali, um lugar onde só tem advogado, um lugar onde só tem doutores, se Jesus te levar para evangelizar nesses lugares, como é que você vai fazer? Se você não tem o mínimo de educação, se você não se porta com o mínimo de educação. Tem pessoas tão mal educadas que chegam num determinado lugar e não cumprimentam ninguém. Não cumprimenta ninguém, fica esperando o outro ir lá e cumprimentar. Você está pensando que Jesus ele vai te deixar num lugar só toda a vida? Se você estiver pensando assim, você está com um pensamento de escassez. Você está com um pensamento errado. Pensa que um dia Jesus pode te levar a se assentar em uma mesa onde só vai haver doutores. Pensa que Jesus vai te levar em algum dia para você se assentar em uma mesa onde haverá pessoas importantes. Importantes todos nós somos, gente, mas eu tô falando importantes no quesito de uma profissão, no quesito de um ambiente. Como que Jesus vai te levar se você não procura aprender o básico, se você não procura aprender o mínimo de como se portar
educadamente em uma festa de aniversário que você vai, em uma festa de casamento que você vai? Como? Você está pensando que você vai ficar só aí no seu mundinho aí? Você não sabe o dia da manhã. Se você ficar pensando só no seu mundinho aí, e amanhã Jesus te levar para algum lugar para você evangelizar, para você orar por alguém importante, para você ir na casa, orar na casa de alguém, como que você vai fazer? Como que você vai ganhar as pessoas para Jesus? Amados, Jesus aqui, ele está nos dando uma aula de educação. É educação mesmo. Jesus aqui, ele está nos dando uma aula de etiqueta. Ó, quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, deixa que o anfitrião do lugar, o anfitrião da festa, o anfitrião da casa, deixa que ele te convide para sentar aonde ele quer que você se sente. Gente, se Jesus te levar hoje para orar numa casa de uma pessoa importante, sendo que você não sabe falar nem o português, e eu tô pregando é para mim mesmo, gente, porque tem hora que eu falo umas palavras que não existe nem no dicionário, que só existe no dicionário da Elisângela Dias. Entende? E Jesus está falando, olha, deixa o anfitrião te conduzir. Seja educado. Seja educado. Tenha um mínimo de etiqueta. Jesus aqui, ele está nos ensinando a sermos educados. Só que aí, a partir do versículo 12, ele diz assim, ó. Então Jesus disse ao que tinha convidado, ao anfitrião, né? Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus parentes, nem vizinhos. Daqui por diante, desse versículo em diante, Jesus já está ensinando outra coisa. Ele já está ensinando aqui, ó. O que você tiver que fazer, o que você tiver que doar, se você tiver que ser generoso, seja generoso com alguém que não pode te retribuir em nada. Porque nós temos uma tendência, porque nós somos seres humanos, de quando nós doamos algo, quando nós somos generosos com alguém, muitas vezes a gente quer um retorno. Muitas vezes, nossa, eu fiz tal coisa aquele dia para tal pessoa, mas o dia que eu precisei, aquela pessoa não me serviu. Só que Jesus aqui, ele está nos ensinando, se você for servir alguém em algum aspecto, se você for ser generoso com alguém, se você for doar algo para alguém, doe, seja generoso, seja servo de alguém que não tenha condição de te retribuir em nada. Porque assim você não vai ter expectativa nenhuma de que aquela pessoa possa te retribuir em algum momento. E isso te evita de pecar. Isso te evita de ficar esperando algo em troca. A irmã Renilda, no dia que ela fez a live, ela até falou do filho dela, né? Que ele gosta de ser generoso e ele é daqueles que quando dá com a mão direita, não precisa que a mão esquerda fique sabendo. E isso é bíblico. Quando você der com a mão direita, não precisa a esquerda ficar sabendo. Mas acontece que a maioria das pessoas, quando são generosas, elas já são generosas pensando, se algum dia eu precisar, essa pessoa, ela tem a obrigação de me servir. E não é assim. Quando nós servimos, quando nós somos generosos, nós não temos que ficar pensando em receber nada em troca. E se algum dia você precisar daquela pessoa e aquela pessoa não puder te servir, você precisa estar com o seu coração guardado.
Nós precisamos estar com o nosso coração guardado. Ah, não pode, não é porque eu servi aquela pessoa algum dia, não é porque eu fui generosa com aquela pessoa algum dia, que eu doei algo para ela, que ela tem obrigação de me servir também, não. Que ela tem obrigação de me retribuir. Então, Jesus aqui, ele está falando, olha, você quando for dar uma festa, nesse quesito, quando ele fala, não chame, não deres, deixa eu colocar o óculos, não enxergo, gente. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos, nem o rico, para que aconteça que também eles te tornem a convidar e sejas retribuído. Jesus aqui está falando, olha, quando você convidar alguém, que você fizer algo para alguém, sabe, não faça pensando que aquela pessoa tem a obrigação de te retribuir, não. Não faça nada para as pessoas pensando em algo em troca, não. O dia que se você precisar daquela pessoa para quem você foi generosa um dia, generoso, para quem você serviu algum dia, não espere nada em troca. E se algum dia você precisar dele e ele não puder te servir, tudo bem. Tudo bem, o seu coração precisa estar guardado. Porque se você sentir algo, quando você precisar daquela pessoa e ela não puder te retribuir, se você sentir algo no coração, é porque o que você fez para ela não foi com o seu coração. Não foi. Agora nós vamos aqui pro versículo, a partir do versículo 1, tá? Eu deixei a partir do versículo 1 pro final, porque diz assim, ó. Num sábado, quando Jesus entrou na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Estava ali diante dele certo homem hidrópico. Amados, presta atenção. Jesus não sabia que os fariseus eram falsos com ele? Jesus sabia. Jesus sabia que os fariseus eram falsos com ele. Jesus sabia que os fariseus não gostavam dele. Jesus sabia de tudo isso. Agora eu pergunto para você, Jesus se importou com isso? Não. Jesus não se importou. Não, ele não se importou se os fariseus gostavam dele ou não. Agora eu vou ler aqui esse versículo numa outra versão. Aqui, diz assim: num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. E um homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele. E Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: a nossa lei permite curar no sábado ou não? Amados, deixa eu dizer algo para vocês. Embora Jesus ele já conhecesse, embora Jesus conhecesse a índole do anfitrião, que era um fariseu, embora Jesus conhecesse a hipocrisia do anfitrião, que era um fariseu, Jesus não se importou com isso. Jesus não perdeu oportunidades ali. Jesus não perdeu nenhuma oportunidade, mesmo sabendo que os fariseus que estavam ali não gostavam dele, que o anfitrião não gostava dele, o anfitrião que convidou ele era um hipócrita, mas Jesus não se preocupou com isso. Jesus, ele foi lá a si mesmo e ele não perdeu a oportunidade. E eu pergunto para vocês, Jesus não perdeu a oportunidade para quê, irmãos? Jesus não perdeu a oportunidade de quê? De colocar o seu dom em prática. Qual que era um dos maiores dons de Jesus? Era o dom de curar. Um dos maiores dons de Jesus era o dom de curar. Dom de sinais e maravilhas.
E Jesus, mesmo sabendo que o anfitrião daquela casa era um fariseu, não gostava dele, estava sendo hipócrita, mesmo sabendo disso, Jesus não perdeu. Oi, amor, vem cá pro pessoal te ver, vem cá. O João Vitor chegou, gente, do serviço. Vai lá no João, vai lá. Chama ela aí, João. O João Vitor chegou do serviço agora. Então, um dos maiores dons de Jesus era o dom de curar. Mas Jesus, mesmo sabendo que o anfitrião daquela casa não gostava dele, mesmo sabendo que o anfitrião daquela casa era um fariseu que queria fazer de tudo para ele, para prejudicar ele, Jesus não perdeu a oportunidade de praticar o seu dom, que era o dom de curar, o dom de sinais e maravilhas. Irmãos, presta atenção, porque essa gente falou muito comigo, vocês não sabem o tanto que falou comigo, essa palavra. Deixa eu te dizer algo, você precisa identificar qual é o seu dom, ou quais são os seus dons. Porque você pode ter vários dons. Irmãos e irmãs, por favor, não vem com essa história pra mim. Eu não tenho dom, não. Eu acho que eu não tenho dom. Não, para de ser vitimista. Para de ser vitimista. Eu acho que eu não tenho dom nenhum, não. Até hoje Deus não revelou qual que é o meu dom. Não, irmãos. Vamos crescer. Vamos crescer e amadurecer. Você sabe sim que você tem um dom. Você sabe sim que você tem um ou mais talentos, um ou vários talentos, você sabe que você tem, né? Você sabe que você tem. Só que o que acontece? Muitas pessoas, gente, e crente, sabe, e crente. Eu não vou lá naquela casa não, porque lá vai estar o fulano que não gosta de mim. Eu não vou naquela igreja não, porque lá vai ter fulano que não vai com a minha cara. Não vou em tal lugar não, porque lá vai ter... Não, gente. Você quer ficar perdendo tempo? Você quer ficar perdendo tempo com isso? Kelinha tá perguntando aqui, pastora, dom e talento são as mesmas coisas? Os dons são derivados dos talentos, tá? Os dons são derivados dos talentos. Então, se você tem um talento em alguma área, você tem um dom de fazer tal coisa, de executar tal coisa. Ok? Então, nós perdemos... Não vou porque lá tem gente que não gosta de mim. Eu não vou porque lá... Gente, mas sou eu que tô te convidando, vamos lá. Não, lá tem gente que a gente não conversa, eu não vou. Aí você fica aí com essa bobagem e fica aí perdendo a oportunidade de manifestar o seu dom. Fica perdendo a oportunidade de colocar os seus dons em prática. Irmãos, olha, quando eu canto essa música aqui, ó, não há tempo mais para ficar olhando atrás, perder tempo com tantas coisas. As crianças da Bahia sabem cantar melhor que eu essa música, viu? As minhas criancinhas da Bahia, elas sabem cantar melhor que eu essa música. Então, gente, não há tempo mais para ficar perdendo tempo com bobagem, para ficar olhando atrás, perder tempo com coisinhas, ficar perdendo tempo com bobagens. Ela sabe, Lorena, ela sabe cantar melhor que eu. A Lorena manda uns videozinhos pra mim, gente, que eu quase morro de paixão delas cantando. Então, gente, olha, você quer ficar perdendo tempo com bobagem? Então você vai ficar, porque eu não quero, não. Eu não quero.
tá? Parar com essa bobagem. Ai, não vou não, porque lá tem gente que não vai com a minha cara. Ai, eu não vou não. Gente, compartilha essa live. Aí, compartilha ela aí com no mínimo 5 pessoas. Aí, enquanto nós estamos aqui, compartilha ela aí com no mínimo 5 pessoas. Então, o louvor, né, da pastora Elisângela, ela sabe tudo. Eu quase morro de paixão quando você manda os videozinhos dela, os áudiozinhos, os vídeos delas pra mim. Então, gente, você quer ficar perdendo tempo com bobagem? Quer ficar perdendo tempo com picuinha? Você quer uma chupetinha? Quer, criancinha? Bebezinho, você quer uma mamadeirinha? Quer? Você quer um bilu-biluzinho na sua boquinha? Quer? Eu tô sendo irônica mesmo. Quando eu era criança, Paulo falou isso, quando eu era criança, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Mas depois que eu me tornei adulto, eu comecei a fazer coisas de adulto, gente. Você quer ficar sendo criancinha, bebezinha a vida inteira? Quer? Eu não quero, não. Jesus, ele mesmo sabendo que os fariseus... Eilane, um beijo pra você, hoje é o seu nível, minha flor. Ó, um beijo no seu coração, tá? Aí, você vai lá e fala assim, fulano, tem como você fazer tal coisa, atuar em tal ministério? Ah, não, pastor, eu não vou não, porque lá tem gente que não vai com a minha cara. E daí? E daí? Ai, pastor, as pessoas vão ficar olhando pra mim. E daí? Ai, pastora, lá tem gente que não gosta de mim, eu não vou não. Ah, não, gente. Ó, como diz Ana Lúcia, eu já tô de meio-dia pra tarde, eu não tenho mais ânimo pra essas coisas, não. Se você fica aí perdendo oportunidade pra colocar o seu dom em prática, tá? Se você tá perdendo oportunidade, então é você. Ok? Então é você que tá aí perdendo oportunidade de crescer, oportunidade de amadurecer, oportunidade de edificar alguém. Ok? Aí fala assim, ó, que tinha um homem lá na casa, que ele era hidrópico. O que é hidrópico, gente? Hidrópico é uma pessoa que ela tem inchaços. É uma pessoa que tem inchaços por várias partes do corpo. Entendeu? É como se fossem umas bolas inchadas. Assim. E aí, em específico aqui, esse homem, nessa linguagem minha aqui, nessa versão, fala que um homem com as pernas e os braços inchados. Hidrópico quer dizer inchado, tá? Problema com inchaços. E esse homem específico tinha os braços e as pernas inchados, ok? E olha só, presta atenção. Aí, o que acontece? Chegou perto dele. Chegou perto de Jesus. Visualiza essa cena. O homem chegou e foi para perto de Jesus. E aí Jesus sabia que os fariseus, eles tinham um negócio de que não podia curar no sábado. De que não podia fazer nada no sábado. Aí na hora que o homem inchado, hidrópico, chegou... Isso. Seu marido está correto, Deusinha. Seu marido está correto. Então, quando esse homem hidrópico, inchado, chegou perto de Jesus... Jesus na hora falou ali, ó, mestres da lei, falou para os fariseus, né? A nossa lei permite curar no sábado ou não? Sabe, Jesus já falou, Jesus também teve uma ironia aqui. E aí, gente, vocês acham que a nossa lei permite curar no sábado ou não? E aí, mas eles não responderam nada. Nada.
Presta atenção aqui, gente. Pega aí, essa chave aí, para você abrir as portas celestiais. Pega aí. Não foi o homem que pediu para Jesus curar ele. Foi? Não foi. Não foi o homem que pediu para Jesus. O homem apenas chegou perto de Jesus. E Jesus, naquela hora, ele já detectou a necessidade daquele homem. Jesus, naquela hora, já detectou a necessidade. E foi Jesus que tomou a... Gente, vou até me arrumar aqui na cadeira. Peraí, pra mim falar esse negócio pra vocês. Peraí, calma aí. Foi Jesus quem detectou a necessidade do homem. Não foi o homem que pediu, que chegou em Jesus e falou: ô Jesus, você pode me curar? Não foi, não. Foi Jesus que detectou a necessidade do homem que tinha esse problema, que estava com os braços inchados e as pernas inchadas. Foi Jesus que tomou a iniciativa de curar aquele homem. Foi Jesus que tomou a iniciativa. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Tem alguém doente aí na sua rua? Não fica esperando as pessoas te convidar para ir orar com alguém, não. Tem alguém passando alguma dificuldade na sua família, na sua parentela? Não fica esperando eles te convidar, não, para você ir lá e liberar uma palavra sobre ele, não. Lá no seu ambiente de trabalho, tem alguém precisando de uma intervenção? Não fica esperando as coisas acontecer, não. Seja proativo. Você precisa ser um proativo. Nós precisamos ser proativos espirituais, proativos naturais. Se tem alguém passando uma necessidade, precisando de uma cesta básica, não fica esperando aquela pessoa ir até você e pedir 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, não. Se você sabe que aquela pessoa está precisando. A pastora tem vergonha, um monte de vergonha. Eu tenho muita vergonha de ir lá e me oferecer. Sem comentários pra você. Pastora Divina, minha amiga pastora, que saudade que eu tô da senhora, pastora. Um beijo no seu coração, minha linda. Pastora Divina é tão linda, gente. Eu amo a pastora Divina. Se tem alguém passando uma necessidade, não fique esperando a pessoa ir lá expor pra você, não. Seja proativo, seja proativo. Vambora, vambora, vambora. Você tá vendo que a pessoa tá passando uma dificuldade financeira, você tá esperando a pessoa ir lá e te pedir? É a mesma coisa. Ou então alguém chega em você e fala assim: olha, eu tô passando uma dificuldade, lá em casa tá faltando um gás, eu tô passando uma dificuldade. Você fala pra pessoa assim: ah, eu vou orar por você. Oração enche barriga de alguém, gente? Oração não enche barriga, não. Porque a pessoa ela nem vai receber a sua oração de barriga vazia, de barriga roncando. Ela não vai receber, não. Irmãos, nós precisamos ser proativos pelo amor de Deus e Deus pelo amor. Nós precisamos ser pessoas proativas. A Simone tá falando, cadê a empatia? Nós precisamos ter empatia com as pessoas. O homem não precisou chegar lá e falar assim. Ele não precisou chegar lá e falar assim: Jesus, me cura. Não, foi Jesus. Foi Jesus que observou a necessidade dele. E foi Jesus que teve a proatividade de ir até o homem e de curar aquele homem. Irmãos, não fique esperando as pessoas te pedir, não. Vai e faça. E também não fica atrapalhando, se você não gosta de fazer, de ser proativo, não fica atrapalhando quem gosta também, não. Não fica sendo pedra de tropeço na vida das pessoas, não. Para de ser pedra de tropeço. Porque tem pessoas que não querem ser proativo e querem impedir as que são proativas de serem. Para de ser pedra de tropeço na vida das pessoas.
Gente, foi Jesus que tomou a iniciativa de curar aquele homem. Tome a iniciativa, crente, de ir lá, de fazer uma oração com aquela pessoa. Tome a iniciativa de ir lá e de doar a cesta básica. Não fique ela esperando, não. Tome a iniciativa de fazer algo pelas pessoas. Gente, as pessoas criticam muito a gente dizer assim, ó. Fala pra irmã que tá do seu lado, tal coisa. Saia do seu lugar e faça isso. Dê um abraço em alguém. Saia do seu lugar. Fala pro irmão. As pessoas criticam isso, que é uma beleza. Mas é uma maneira de nós incentivarmos a igreja a ser proativa. É uma maneira de incentivar. Gente, quantas pessoas entram e saem da igreja da mesma maneira? Quantas pessoas entram e saem, ninguém vê. Quantas pessoas entram e saem e ninguém diz boa noite, ninguém diz nada. Porque está esperando o pastor fazer. Porque espera o pastor virar 1000 para fazer tudo que tem que fazer. Espera o líder de célula ir lá e fazer. Levanta-te. Levanta o seu bumbumzinho da cadeira. Levanta o bumbumzinho da sua poltrona, do seu sofá confortável. Levanta. Você vai para a igreja, não fica esperando o pastor ou líder alguém ir lá e liberar uma palavra sobre alguém, fazer uma oração com alguém, dar um abraço em alguém. E não fica esperando as pessoas chegar até você também, não. Não fique esperando as pessoas chegar até você. Seja proativo, gente. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Seja proativo. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Eu tinha muita vontade de entrar na equipe de louvor. Quando eu era adolescente, né? Quando eu comecei aí, eu tinha muita vontade. E só que, não sei, por causa da minha idade, por várias situações, não tinha, né? Quando a equipe se desfez, eu lembro como se fosse hoje, na minha frente. Eu lembro como se fosse agora, na minha frente. Eu chegando na igreja, e o pastor naquela época, que ele não está mais entre nós, o Senhor já recolheu, mas ele lá na porta da igreja, ele era carequinha, e ele com a mão na cabeça assim, ó. E eu disse, o que foi, pastor? O que aconteceu? E ele falou, eu não sei o que é que eu faço. Eu preciso de uma nova equipe de louvor. Preciso de uma equipe de louvor e a gente tá sem equipe de louvor. Sabe o que eu fiz, gente? Falei pro pastor, pastor, conta comigo. Pastor, no que eu posso ajudar? Que tem gente que é bom, né, para chegar nos lugares e falar, nossa, tá faltando tal coisa. Nossa, não tem um ministério tal. Nossa, ó, tem uma água aqui, ó, pastor. Tem gente que tem a capacidade de ligar pro pastor para dizer que tem um vaso lá na igreja que tá com problema. Tem gente que tem a capacidade de ligar para dizer, ó, pastor, tem uma poça de água aqui. Uai, pega o rodo, põe um pano aí, rapa e enxuga. E aí eu me dispus. Foi o que Josué fez. Foi o que Deus mandou Josué fazer. Josué, dispõe-te. Dispõe-te, seja forte, seja corajoso. Dispõe-te. Seja forte, seja corajoso. Deus falou isso para Jeremias também. Dispõe-te e desce para a casa do oleiro. Dispõe-te e desce para a casa do oleiro. A nossa disposição diz muito sobre nós. A nossa disposição diz muito sobre nós. E foi o que eu fiz, irmãos. Eu me dispus pro pastor. Ah, mas você dispôs só para cantar? Não foi não, irmãos.
Não foi, não? Naquela época, eu limpava a igreja, eu limpava a cadeira, eu ficava na salinha com as crianças. Desde adolescente eu já ficava na salinha com as crianças, tá? Eu ia de madrugada, nós íamos de madrugada fazer campanha de oração. Hoje em dia é uma dificuldade para a gente encontrar intercessores. Você não acha intercessores hoje? Intercessores é coisa rara. Inclusive eu quero convidar vocês para o nosso especial de mulheres, que vai ser dia 13 de janeiro, com o tema Respeitada nas Regiões Celestes. E quem vai ministrar uma palavra para nós vai ser a líder de intercessão lá da igreja Family Church, tá? Vai ser a líder de intercessão, Nayara Soares, que vai estar conosco. Ela é a líder de intercessão e ela vai estar conosco. Hoje em dia, para você achar intercessor é raro. Se falar assim, chega 10 minutos antes, gente. Chega 10 minutos antes do culto para interceder. Você pode contar nos dedos. E eu sempre fiz tudo isso. Sem precisar pastor nenhum me mandar fazer. Quando nós fomos para Belo Horizonte, irmãos, lá não deixa eu contar para vocês, lá não tinha ministério infantil, não. Eu com 2 crianças abençoadas, com 2 crianças. Não tinha ministério infantil igual nós temos na nossa igreja, igual tem nas igrejas, né? Que a gente chega sossegado e entrega as crianças lá e ó, participa. Não tinha, não. Você sabe aonde que eu ficava com os meus 2 filhos lá em Belo Horizonte, sendo pastora? Sabe onde que eu ficava? Na rua. Porque não tinha lugar para ficar dentro da igreja com meus filhos. E o bispo que estava lá, ele não gostava de crianças durante o culto para não atrapalhar a palavra. E eu ficava na rua com meus 2 filhos, literalmente, na calçada. Andando para cima e para baixo, eu falava, o que eu vou fazer com meus filhos? Foi até que um dia teve uma reunião, eu falei, gente, nós não temos ministério infantil, como que nós vamos fazer? Aí todos os pastores e o bispo falou assim, já que você é a mais interessada, então você que fique com as crianças. Foi isso que eu ouvi. Nossa, agora eles mandou eu ficar, eu, pastora, ficar com as crianças? Ai, mandou eu ficar com as crianças. Foi isso que eu fiz, não. Quando eles falaram isso, já que você é a mais interessada, você é que fique. Falei, é isso? Topo o desafio. Topo o desafio. Só que tem uma coisa. Eu não vou ficar com as crianças por ficar, não. Eu não vou levar elas lá para ficar lá enchendo linguiça com elas, não. Eu quero fazer um curso na Igreja Batista da Lagoinha. Com o ministério diante do trono. Eu quero ser excelente. Eu quero ser uma tia das crianças, uma tia da salinha com excelência. E eu fiz cursos na Igreja Batista da Lagoinha para o Ministério Infantil. Por durante 1 ano e meio, eu ficava com as crianças lá na igreja, porque ninguém se dispunha para me ajudar. Eu fiquei durante 1 ano e meio com as crianças, sem nenhum auxiliar. E aqui na nossa igreja nós temos auxiliar, nós temos tudo bonitinho. Lá não, era eu, com aquele tanto de criança. Não tinha nada. Comecei a arrecadar, trabalhar. É isso que o Senhor está mandando eu fazer, então é isso que eu vou fazer. É aqui que o Senhor está me plantando, então é aqui que eu vou frutificar. Comecei a trabalhar, irmãos, começou da criança. Lá, os pais iam para era assim, não tinha família unida. O pai ia com a criança e a mãe ia para a igreja. Ou então a mãe ia com a criança para outra igreja e o pai é que ia lá para a igreja. Era assim. E depois que eu assumi o ministério, começou as famílias irem, pai, mãe, filho, as famílias, e começou a criança, começou a que tanto de criança. Queridos, se disponha. Se disponha para fazer o bem, porque para fazer o mal já tem muita gente, tá? Se disponha para fazer o bem, porque gente que se dispõe para fazer o mal já tem muitos.
E nós só combatemos o mal com o bem. Mas se você não se dispõe a fazer o bem, como é que vai combater o mal? A culpa é dos políticos? Não, gente, que ar-condicionado, não existe esse trem, não. Não existe esse trem de ar-condicionado, não. Então, as pessoas ficam jogando culpa na política. A gente só combate o mal fazendo o bem, mas se você não se dispõe a fazer o bem, como é que você vai combater o mal? Gente, para fazer o mal, tem muita gente se dispondo para isso. Mas cadê para pessoas se dispor para fazer o bem? E aqui eu quero encerrar essa palavra. A hidropsia é uma doença que traz um inchaço, igual eu falei para vocês. No caso desse homem, o inchaço dele era nos braços e nas pernas. A hidropsia. Irmãos, a igreja, de um modo geral, está sofrendo por essa síndrome de hidropsia. A Simone tá falando aqui, ó. Tem problema? Traga a solução. Não traz só o problema, traz a solução também. A Deusinha tá falando, nossas salinhas são tops, mega tops. Irmãos, a igreja, de um modo geral, está sofrendo de uma hidropsia, síndrome de hidropsia. Pessoas inchadas. A igreja, de um modo geral, está cheia de pessoas inchadas. Está cheia de pessoas que vai para a igreja, que come, que se alimenta e sai do mesmo jeito. A igreja, de um modo geral, está sofrendo da síndrome de hidropsia. Pessoas inchadas. Porque na igreja nós falamos sobre vida emocional, aí você fica inchado, seu rosto inchado, porque se fala sobre a área emocional. Aí fala sobre a vida financeira, você tá inchada com o seu lado de cá inchado, porque fala sobre a área financeira e você tá lá, se deliciando. Fala sobre a vida espiritual, você enche a barriga, a sua barriga tá inchada de coisas espirituais, né? Aí prega sobre cura, e aí você recebe aquela pregação ou aquela oração sobre cura e sai da igreja inchada nas pernas. Aí a igreja fala sobre tudo. Aí você só vai inchando. Incha os braços, incha as bochechas, incha a barriga, incha a cabeça, vai inchando. Vai só inchando. Vai só inchando. Deixa eu ler aqui. Ô, Anderson, a paz do Senhor, meu querido, saudade de você também, viu? A irmã Laurene tá falando, quando nós começamos com o Ministério Infantil aqui na Bahia, nós não tínhamos nem cadeiras. Foi o pastor Wesley que doou as cadeiras. E olha que na época ele não era nosso pastor ainda. Verdade. É verdade. Então, irmãos, o que está acontecendo é uma síndrome de hidropsia, de pessoas inchadas dentro da igreja. O que tem de pessoas, obesidade não tem nada a ver com hidropsia, mas o que tem de pessoas obesas, que chega dentro da igreja, come, quando eu falo come, eu não estou falando no sentido literal não, de comida não, estou falando no sentido, né, se alimenta da palavra, se alimenta do louvor, se alimenta de tudo que é a igreja. Aí sai com o barrigão cheio. E não transborda para ninguém. Não transborda para ninguém. A hidropsia, pessoas inchadas. A igreja, no modo geral, está sofrendo dessa síndrome de hidropsia, de pessoas inchadas. Pessoas que só quer, mamar. Pessoas que só quer comida, ainda quer que coloca na boquinha ainda.
Nós temos um costume, inclusive eu, de falar a igreja é um hospital, a igreja é um hospital. Eu falo isso sempre, porque é mesmo, a igreja é um hospital. Mas esses dias eu tava pensando, gente, mas tem alguma coisa errada nesse hospital. Que hospital é esse que as pessoas nunca ficam curadas? Que hospital é esse que as pessoas tomam remédio, né? O remédio que eu tô falando no sentido da palavra, no sentido do louvor, de tudo que uma igreja oferece. E as pessoas continuam da mesma maneira. Tá errado isso, gente. Que hospital é esse que a pessoa vai lá, toma soro e vai embora? Que hospital é esse que nunca tem cura? Que hospital é esse que a pessoa nunca tem cura, que a pessoa nunca tem libertação, que a pessoa continua do mesmo jeito? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, gente. Nós precisamos ser curados dessa síndrome de hidropisia, desse inchaço. Nós precisamos ser curados disso. E nós precisamos ser como Jesus. Nós precisamos fazer como Ele. Nós precisamos ser pessoas proativas. Pessoas proativas. Nós precisamos nos dispor mais, gente. Nós precisamos nos dispor. Olha, gente, tem pessoas assim que colocam tanta desculpa, né? Que foi o que aconteceu aqui, ó. Que o dono, ele convidou as pessoas para uma festa, um banquete na casa dele. As pessoas começaram a dar desculpa. Ah, não, eu casei, eu não posso ir. Ah, não, eu comprei não sei quantos bois, eu não posso ir. Ah, não, eu tô pensando que o tempo vai começar a querer esfriar, então eu não vou na igreja. Não, eu tô achando que esse sol quente que tá vai virar chuva, então eu não vou pra igreja. Não, eu tô pensando, irmãos. Oh, Senhor. Irmãos, olha, deixa eu falar algo para vocês. Quando Jesus falou que, ó, Jesus já estava cansado, desculpa a expressão, Jesus já estava de saco cheio. Falou, ó, a nossa lei permite curar no sábado ou não, gente? Ninguém respondeu nada. Ninguém respondeu nada. Gente para te julgar vai aparecer um monte. Gente para te falar mal de você vai aparecer um monte. Gente para querer te desanimar vai aparecer uns montes. Gente para falar que você tá fazendo coisa errada vai aparecer um monte. Mas, irmãos, se nós não aprendemos, sabe, a fazer como Jesus nem aí. Se o anfitrião era fariseu, tinha gente lá para curar, então eu vou. Tinha gente lá para me pregar, então eu vou. Então, que nós possamos ser curados e curadas dessa síndrome de hidropisia, desses inchaços, principalmente na barriga, né? Que nós possamos, irmãos, ser educados e começarmos a aprender a cultura do reino. Que nós possamos ser pessoas educadas. Porque Jesus, uma hora, ele vai te levar para um lugar para orar por alguém que você precisa estar com a cultura do reino impregnada em você. Você precisa estar com a cultura do reino. Gente, o Guilherme, que é o nosso tocador, o esposo da Leciele, filho do pastor Vilmar e da pastora Eleusa. Gente, esses meninos do pastor Vilmar e da pastora Eleusa, eles são lindinhos demais. Eu conversando com o Guilherme, já vou encerrar aqui. Conversando com o Guilherme, e ele falou assim, ó, a gente tava ensaiando pro louvor, sabe?
E aí eu falei alguma palavra lá em inglês, eu nem sei qual palavra que foi que eu falei em inglês, e ele me respondeu, me falou a resposta. E aí ele falou assim, eu tô estudando, eu tô aprendendo inglês. Aí eu falei, mas por que você tá aprendendo o inglês? E ele falou assim, não, porque vai que uma hora eu preciso lá no meu trabalho, né? Eu falei, mas aparece muitas pessoas lá? Ele falou assim, olha, pessoas que falam inglês mesmo, nunca apareceu, mas já apareceu pessoas falando em espanhol. Só que eu não sabia conversar com a pessoa em espanhol, eu fiquei muito perdido. E depois daquele dia eu decidi então que eu precisava estudar outras línguas. Porque se algum dia eu precisar de falar com alguém, ou em inglês ou em espanhol, eu já vou saber, então eu já estou fazendo. E ele falou assim, e eu tô aprendendo com facilidade. Gente, eu achei tão lindo. Eu falei, mas algum gerente seu pediu para você fazer aula de inglês? Ele falou, não, ninguém me pediu. Eu é que estou vendo a necessidade. Porque se alguém chegar lá falando em outra língua que não seja o português, eu quero estar preparado. Ô, gente, eu achei a coisa mais lindinha do mundo ele falar isso. Que nós estejamos preparados, não só espiritualmente, né, gente? Mas que nós estejamos preparados também, sabe? Na cultura do reino, educadas. Educação na maneira de se vestir, né? Uma pessoa nobre não veste qualquer roupa, não. Uma pessoa que tem cultura de reino não veste qualquer roupa. Como é que Jesus vai te levar para orar? Lá num tribunal, lá, você precisar fazer uma libertação. Como é que você vai fazer? Então, nós precisamos ser pessoas educadas, pessoas finas, né? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Colocar nossa vida mais uma vez diante do Senhor? Eu quero pedir para vocês compartilhar essas lives, curtam, comentem. Comentem essas lives, gente. Curta lá, compartilha essas lives, tá? Compartilha. Se estiver sendo bênção para vocês, compartilha, tá bom? Então, vamos orar. Coloca a sua mãozinha junto com a minha, aqui. Vamos orar. Decantarabasture rebiantarabashera labassures. Nemiandaramasture bicantarabasture biandarabalabas. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que essa palavra, Senhor, Pai, que ela seja uma semente em nossos corações e que o nosso coração seja terra fértil para receber essa palavra. Senhor, e que nós possamos frutificar através dessa palavra. Senhor, que nós possamos ser mulheres educadas, finas, nobres. Que os homens aqui sejam educados, finos, nobres, que nós venhamos a enxertar a cultura do reino em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos nos dispor, que nós venhamos ser proativos, Pai. Pessoas proativas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos ser pessoas cheias, ó Deus, do Teu poder, cheias da Tua graça, cheias da Tua presença em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que nós sejamos, Senhor, homens e mulheres segundo o Teu coração, Senhor. É o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite, uma noite de descanso. Amém? Beijo. Deus abençoe.